Muito bem, pessoal, nessa passagem aqui, João 16, 29 a 33, a fundação verdadeira da igreja e o motivo pelo qual tinha chegado o momento do sacrifício de Jesus. Começando aqui da primeira leitura, focando esses tempos todos em Atos, capítulo 19, 1 a 8, aqui acontece algo engraçado. Paulo está em Corinto e ele encontra alguns discípulos e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Aí eles respondem: ué, nós nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então você vê a situação, eles eram convertidos, então tinham passado por aquela primeira etapa, mas estavam ainda numa situação de desconhecimento do Espírito Santo. Pessoal, eu lamento profundamente informar, tá? A gente olha essa passagem e talvez pense algo do tipo: puxa, que bom que hoje nós vivemos numa época em que nós sabemos quem é o Espírito Santo. Pessoal, a gente quase não sabe quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que não vive nas nossas pregações, não é lembrado. Oh, como não é lembrado? Agora essas homilias todas e esses evangelhos todos. Pessoal, a gente mal tem noção do que é o Espírito Santo. Isso aqui eu estou falando com uma tremenda dor no coração, mas de alguma forma para me provocar e te provocar a saber mais e melhor quem é o Espírito Santo e da nossa dependência do Espírito Santo. A gente devia focar em pedir o Espírito Santo. A gente não tem a menor noção do que é o Espírito Santo, porque tivesse, a gente ia pedir muito mais para ter o Espírito Santo. Então, quando a gente olha essa situação, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Essa é a situação, basicamente, em que a gente está, tá, pessoal? Salmo 67, reinos da terra, cantai ao Senhor. O Evangelho agora sim é o capítulo 16, versículos 29 a 33 em João. Esse é um Evangelho extraordinário e esconde, bem escondido, coisas que a gente tem que prestar atenção. Ele é muito estranho se você para olhar. Em primeiro lugar, de repente os discípulos viram e falam: uau, agora, Senhor Jesus, o Senhor fala claramente, não usa mais figuras, agora podemos entender. Mas aí você vai ver o que Jesus está falando, não tem nada de claro. Continua o mesmo jeito enigmático, cheio de coisas profundas, cheio de figuras. Mas esses discípulos viram e falam: agora nós entendemos. E Jesus responde para eles, e aqui é o ponto mais importante. Quando Jesus vira e fala: credes agora. Você veja que eu não destaquei o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é um sério problema. Se você fizer uma busca em várias traduções da Bíblia, você vai ver que em algumas, como essa, que a Canção Nova usa, e é a nossa liturgia oficial da igreja, você tem um ponto de interrogação. Se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, que é a atual da CNBB, interrogação. Jerusalém, interrogação. Várias evangélicas, interrogação. Algumas, no entanto, não usam esse ponto de interrogação. Usam um ponto de exclamação, dentre as quais, aqui no catolicismo, a da Ave Maria, se você procurar, tem um ponto de exclamação, e algumas evangélicas, dentre as quais a Nova Versão Internacional, ponto de exclamação. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque, dependendo de como você entender essa frase, seu entendimento da passagem pode ser completamente diferente. Por exemplo, se você acha que é um ponto de interrogação, você pode interpretar isso da seguinte forma: credes? Então é quase como se o foco, a ênfase estivesse no credes. Então, credes é como se Jesus estivesse duvidando que eles, discípulos, realmente estavam acreditando. Se você, mantendo a interrogação, dá ênfase no agora, você pode pensar algo do seguinte tipo: puxa, credes agora? Depois de tudo que eu falei, só agora vocês vão acreditar? Pô, como vocês são duros, hein? Então, são interpretações bem diferentes. Numa, Jesus acha que eles não acreditam, ponto. Noutra, você pode achar que eles são lentos. Isso se você mantém o ponto de interrogação. Se você mantém ou usa o ponto de exclamação, olha só, você pode interpretar também: credes!
Uau, credes! Né? De satisfação. E o credes agora, quando você junta o credes agora, você fala, credes agora! E aí, pessoal, é que eu quero então chamar a sua atenção, e essa não é a tradução que eu gosto. Primeiro porque eu uso o ponto de interrogação, e eu acho que não está certo. Aliás, não é que não esteja certo, talvez até esteja, mas te obriga a ter um tipo de interpretação para chegar onde eu vou chegar, que é mais complicado. Nas traduções que tem um ponto de exclamação, já falei, você pode credes e credes agora. E aí, dentre essas interpretações ou traduções todas, tem uma que é a que eu realmente gosto e é a que eu convido você a refletir sobre ela, que é a da Nova Versão Internacional. Ela é traduzida mais ou menos assim: credes finalmente, ponto de exclamação. Então, no lugar do agora, tem alguma coisa tipo, puxa, agora finalmente vocês estão acreditando. E esse, para mim, é o sentido correto. Em outras palavras, Jesus não está duvidando, porque olha o que os apóstolos falam. Cremos que vieste da parte de Deus. Pessoal, essa é a confissão verdadeira de fé para quem está se convertendo. É esse tipo de confissão, é você ver Jesus não como uma pessoa iluminada, uma pessoa especial, né, um luminar do mundo junto com outras figuras extraordinárias, aí você faz um hall das pessoas iluminadas. Não, não, não. Ele é um cara sobrenatural, que veio da parte de Deus. Essa é a confissão verdadeira. Então, quando os apóstolos falam isso, os discípulos falam isso, minha interpretação é de que Jesus não está duvidando. Ah, mas eles ainda vão dar um monte de cabeçada. Natural, eles ainda não têm o Espírito Santo. Esse é um processo aqui de conversão. Você não pode exigir de uma pessoa recém-convertida que ela haja como se tivesse o Espírito Santo. Então, o fato deles virem a dar cabeçadas e dão um monte entre esse ponto do Evangelho e o fim do Evangelho, ou até chegar ao Pentecostes, um monte de cabeçada. Agora, Jesus, para mim, na minha interpretação, Jesus não está duvidando que eles de fato estão acreditando. Pelo contrário, o que Jesus, e aí vem, nossa, finalmente vocês estão acreditando. Finalmente, querendo dizer, consegui. É quase Jesus virando e falando, consegui. Agora sim, esses discípulos estão acreditando. E por que isso é tão relevante, pessoal? Isso é relevante por dois motivos. O primeiro motivo, e é por isso que a gente usou aquela capa, é aqui que é fundada a igreja, é porque Jesus veio para aqueles que o Pai havia separado para ele. Isso é dito, o próprio Jesus disse. Quem são esses que o Pai havia separado? Na minha interpretação, esses são os discípulos. Ou, se você quiser ser mais preciso ainda, os apóstolos. Aqueles 12, sendo que um depois foi substituído. Mas aqueles 12. É para eles que Jesus veio. E durante os 3 anos da vida pública de Jesus, todas aquelas pregações, todos aqueles sinais foram para que esses 12 realmente se convertessem. Puxa, mas você está dizendo que aquelas curas todas tinham como verdadeiro objetivo servir de sinal para os apóstolos? Sim, e digo mais, era só esse o objetivo. Normalmente, a igreja fraca foca nos milagres, querendo ver que vai ter a cura, Não deixa de ser verdade, mas aqui o foco é em convencer os apóstolos. 3 anos de pregação, 3 anos de sinais, para que aqui finalmente vocês estão acreditando. Querendo dizer, pessoal, que é aqui, nesse ponto, que é fundada a igreja. A igreja surge aqui. Igreja enquanto grupo de pessoas com fé. Grupo de cristãos verdadeiros, que são convertidos. Um segundo ponto. Se você acompanhar os próximos evangelhos dessa semana, vocês vão ver que agora sai do capítulo 16 e vai para o 17, onde está a oração sacerdotal. E logo, ou seja, Jesus não fala mais com os apóstolos. E logo em seguida vem a paixão de Cristo.
a morte de Jesus. A grande pergunta que todos nós deveríamos fazer é por que Jesus ficou 3 anos com essa chamada vida pública? Por que ele não ficou 2? Ou por que não ficou 7? Ou por que não ficou 40? O que aconteceu? Qual foi o grande pulo? Qual foi a grande condição que precisava ser atendida para que Jesus, então, ele mesmo, de livre e espontânea vontade, pudesse partir para o sacrifício? Ele foi sacrificado naquele momento porque era o momento que ele quis. Não foi porque Judas traiu naquele momento, isso foi só operacional. Ele foi naquele momento porque Jesus quis naquele momento. E por que Jesus quis naquele momento? O que aconteceu que Jesus pôde virar e falar, agora eu posso ir para o meu sacrifício? É uma pergunta que deveria ser feita. Como eu interpreto? Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. Finalmente os apóstolos acreditaram. Finalmente Jesus podia ser então sacrificado, que era a verdadeira missão de Jesus, tendo deixado essa igreja fundada. É por tudo isso, pessoal, que essa passagem é tão extraordinária e tão às vezes difícil de entender, as traduções não ajudam, as interpretações não ajudam, o ponto de interrogação não ajuda. Então, eu leio. Finalmente vocês estão acreditando! Ponto de exclamação, consegui! E aí Jesus dá outras instruções. Olha, está chegando a hora, vocês vão ser dispersados. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. E vocês vão ter paz em mim. É, a igreja que se dispersa, que sofre, que apanha, mas é a igreja. E que tem paz em Jesus. E muito mais importante, fundada, focada, baseada, lastreada em alguém que está acima do mundo. Ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo não se tornando um cientista rico, famoso, que gera empregos. Ele se tornou, ele venceu o mundo morrendo. Essa é a graça, pessoal. É aqui que surge a igreja. Finalmente vocês acreditaram.